Você iria preferir jogar em um time grande ou ganhar dinheiro infinito? Basicamente, essa escolha que os jogadores já fizeram e ainda fazem o tempo todo no futebol. Nosso esporte favorito virou uma máquina de fazer dinheiro. E a gente também sabe que existem países que nem são tão apaixonados assim no futebol como a gente, mas que pagam muito bem. Hoje a gente fez aqui pra vocês uma lista de jogadores que poderiam ter jogado em clubes gigantescos, mas preferiram ganhar mais dinheiro. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10 e acerta aí o dedão no like. E bora comigo pra mais um vídeo, hein? O vídeo de hoje, a meta de likes é de 1000 likes, pra gente poder fazer a parte 2 dele com a sua ajuda. Hoje a gente abre a lista com Hernanes. Revelado pelo São Paulo, Hernanes viveu grandes momentos no futebol. Inclusive jogou em alguns times gigantes na Europa. Quero o exemplo? Inter de Milão e Juventus. Inclusive ele viveu grandes momentos na temporada de 2016 e 2017. Saindo direto da Juventus para a China, Hernanes teve diversas propostas, inclusive de times grandes da Premier League. Ele recusou também uma oferta do Atlético de Madrid e foi vestir a camisa do Hebei Futebol Clube. Na China, ele chegou a ganhar 25 milhões de reais em apenas um ano. Hoje, aos 38 anos, ele está aposentado e ele deve estar por aí curtindo muito a sua aposentadoria. Agora por aqui temos Alexandre Pato. Revelado pelo Internacional, o que se esperava de Pato em sua carreira futebolística era muito mais do que ele acabou conseguindo entregar. Inclusive, se esperava tanto de Pato que quando ele começou a sua carreira na Europa, ele ganhou o prêmio Golden Boy, é um prêmio dado para os melhores jovens jogadores da temporada. Com o rótulo de grande promessa do futebol mundial, ele despertou o interesse de grandes clubes europeus. Em 2007 foi vendido para o Milan. E sim, por lá, quando chegou, jogou muito bem. Depois disso, ele volta ao Brasil para jogar no Corinthians, joga também no São Paulo, joga no Chelsea e tem um pouquinho até de destaque com a camisa do Villarreal. Depois de início bom de temporada no Villarreal na temporada 2016-2017, Pato recebe propostas de alguns clubes europeus, entre eles Atlético de Madrid, Ajax e até o Paris Saint-Germain. Isso foi visto com bons olhos pelos seus empresários, já que com isso Pato poderia se recolocar no cenário do futebol mundial e ainda até tentar retornar à seleção brasileira. Mas junto com a proposta do clube espanhol, veio também a proposta do Tianjin Tianyai da China. O time chinês ofereceu 35 milhões de reais por temporada para Alexandre Pato e ele, como você já sabe, escolheu jogar por lá. Hoje, aos 34 anos, está sem clube. Indo por aqui agora temos Anderson Talisca. Revelado pelo Bahia por lá, teve muito destaque, acendeu os holofotes tanto no futebol brasileiro quanto no futebol do exterior. Em 2014, o jogador estava em alta no mercado e foi comprado pelo Benfica. O clube português, Talisca viveu bons e maus momentos, depois foi emprestado para o Besiktas da Turquia. Na Turquia, teve um grande destaque, aí ele foi sondado por grandes clubes europeus. E adivinha quem também queria comprar Anderson Talisca? O Atlético de Madrid. Só que mais uma vez o Atlético de Madrid viu pela frente um time chinês. No início, o Talisca foi emprestado ao Guangzhou Evergrande, que prometeu pagar o dobro do que ele ganhava no Besiktas. E aí, quando o contrato terminou, o clube chinês comprou o Anderson Talisca. Talisca ganhou na China 30 milhões de reais por temporada, sendo que ele ficou lá por 3 anos. Incrivelmente, em certo momento por lá, Talisca acabou perdendo espaço e ficando no banco de reservas, só que enchendo o bolso de dinheiro. Hoje, aos 30 anos, continua recebendo um caminhão de dinheiro, só que não é na China, é na Arábia, jogando inclusive junto com Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Continuando por aqui, temos Alex Teixeira. Revelado pelo Vasco da Gama, Alex Teixeira se destacou no Cruz Maltino e ainda muito cedo foi negociado com o futebol ucraniano para vestir a camisa do Shakhtar. Na Ucrânia, Alex Teixeira estava voando e na última temporada que ele esteve por lá, o cara fez 26 jogos e 26 gols. Ele recebeu ofertas do Chelsea e do Liverpool, só que ao mesmo tempo ele recebeu oferta também de um time chinês. Dessa vez, o Jiangsu Suning. Alex Teixeira ficou confuso se iria jogar na Premier League ou se iria jogar no futebol chinês. E aí é que estava o problema. Ele demorou tanto para responder os clubes ingleses que tanto o Chelsea quanto o Liverpool deram um passo para trás e deixaram a negociação esfriar. Com isso, Alex Teixeira teve mesmo que ir jogar no futebol chinês. Logo na primeira temporada que jogou por lá, ele colocou no bolso 40 milhões de reais. Hoje, aos 34 anos, ele está sem clube. Mais um por aqui é Ramires. Revelado pelo Joinville logo cedo, Ramires se transferiu para o Cruzeiro. Ficou por lá durante 3 temporadas, se destacou e foi embora para a Europa, vestir a camisa do Benfica. Ramires é um caso à parte, já que ele conseguiu sim aproveitar a sua carreira na Europa. Com a camisa do Chelsea, ficou por 5 temporadas no clube e ganhou inclusive a Premier League e a Champions League. Em 2016, Ramires recebeu uma proposta do Milan. Só que junto com a proposta do Milan, mais um time chinês na nossa lista. Jiangsu Suning, atacante
marcou novamente. A proposta era muito acima do que o clube italiano estava oferecendo. Mesmo assim, muitos consideraram a escolha de Ramires errada na época, mas ele foi embora. O jogador fechou um contrato de 42 milhões de reais por temporada. Aos 37 anos, Ramires já se aposentou e seu último clube foi o Palmeiras. O próximo aqui em nossa lista é Hulk. Pelado pelo Vitória, no início de sua carreira, ele mal entrou nos gramados aqui no futebol brasileiro. Em 2005, Hulk fez um caminho totalmente diferente. Foi direto pro futebol japonês. E o cara fazia tanto gol por lá e começou a chamar a atenção de times europeus. Com a camisa do Tóquio Verde, por exemplo, o Hulk fez 40 jogos e 37 gols em uma temporada. Ele chegou na Europa em 2009 para vestir a camisa do Porto, lá de Portugal, e manteve a boa média, assim como também fez quando foi jogar na Rússia, vestindo a camisa do Zenit. Em 2015, quando o Hulk ainda estava no Zenit, ele recebeu uma proposta do Paris Saint-Germain, mas acabou recusando. E por que ele recusou? Porque o Xangai da China ofereceu um salário de 70 milhões de reais por temporada e um contrato de 5 anos. Em 2021, ele voltou ao Brasil para vestir a camisa do Galo, se tornou ídolo, ganhou títulos e o resto é história. E para fechar a nossa lista de hoje, temos Oscar. Se você ficou impressionado com os valores que os jogadores recebiam no futebol alternativo, você vai ficar maluco quando ver o salário de Oscar. O início de carreira no São Paulo, aqui no Brasil, o maior destaque de Oscar foi com a camisa do Internacional. E depois disso ele foi negociado com o Chelsea, onde era considerado uma grande joia. Inclusive, ele ficou na Inglaterra por 4 temporadas. Muita gente fala que Oscar não foi bem na Premier League e toda essa história. Mas logo em sua primeira temporada foi utilizado em 64 jogos. Fez mais de 200 jogos na Inglaterra e marcou 40 gols. Então essa interpretação de que se a passagem dele na Premier League foi boa ou ruim, vou deixar pra você aqui nos comentários, tá? Antes de sair do Chelsea, Oscar recebeu proposta de 3 clubes: Borussia Dortmund, Lyon e mais uma vez o Atlético de Madrid. Só que quando parecia que Oscar se encaminharia para um time ali mesmo na Europa, apareceu novamente a China no caminho. A proposta era do Xangai Port e eu já posso dizer, totalmente irrecusável. O clube chinês ofereceu bizarros 150 milhões de reais por temporada para Oscar. Só para você ter uma ideia, o cara recebia 12 milhões de reais por mês. Vale lembrar que o futebol chinês, depois dessa ascensão, teve um problema e os salários tiveram que ser diminuídos. Mas mesmo assim não diminuiu tanto assim não. Oscar agora aos 32 anos alegou que quer retornar ao futebol brasileiro e está disposto a diminuir consideravelmente o seu salário para jogar por aqui. Você faria o quê? Escolheria um time gigante ou escolheria ganhar mais dinheiro? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e seguir a nossa página. Meu nome é Alvin, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.